Eu estou recebendo aqui na Rádio Justiça a participação do Dr. Gustavo Noronha, advogado especialista em direito tributário, que vai falar conosco sobre a admissão de duas entidades como partes interessadas em um julgamento de um caso no Supremo Tribunal Federal que trata da cobrança seletiva do ICMS. Dr. Gustavo Noronha, eu quero agradecer a sua participação aqui na Rádio Justiça. Prazer é meu, Pedro. Uma saudação especial a todos os ouvintes e a vocês da Rádio Justiça. Doutor Gustavo, já explica pra gente então como vai ser esse julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal e os detalhes do caso? Sem dúvida, Pedro. É uma ação que foi proposta contra o Estado de Santa Catarina, discutindo o princípio da seletividade em relação ao ICMS. O ICMS é um imposto cobrado por todos os estados e que incide sobre mercadorias e alguns serviços, incluindo serviços de telecomunicações, e o que acontece é que a maioria dos estados impõe uma alíquota muito grave, né, muito alta, tanto para os serviços de energia elétrica, quanto para os serviços, ou melhor, tanto para o consumo de energia elétrica, né, a venda de energia elétrica, quanto para os serviços de telecomunicação. E são considerados itens essenciais a todas as pessoas, né? Todos precisamos de consumir energia elétrica e de serviços de telecomunicações. Então são itens essenciais e que são gravados de uma maneira muito alta pela maioria dos estados. Então, Santa Catarina, por exemplo, que é o estado demandado nesse processo, cobra uma alíquota de 25% para energia elétrica e para telecomunicações, telefonia, por exemplo, ao passo que a alíquota geral do estado para outros produtos é 17%. Então, existe uma diferença razoável aí entre a tributação geral dos produtos, de 17%, e a alíquota que incide sobre energia elétrica e telecomunicações, que é de 25%. Quer dizer, uma diferença aí de 8 pontos percentuais, o que torna esses produtos caríssimos no país, né? Um dos elementos que torna a reconhecida carga tributária sobre energia elétrica e telecomunicações ser muito alta é justamente o ICMS mais caro do que em relação aos demais produtos. E alguns produtos, inclusive, considerados supérfluos, né? Como armas de fogo, bebidas alcoólicas, etc., e que nem sempre têm a sua tributação mais alta do que energia elétrica e telecomunicações, o que não faz sentido, né? Certo. Agora, doutor Gustavo, quando a gente fala, então, em serviços de telecomunicações, de energia elétrica, a gente está tratando de bens e serviços essenciais. Eu queria perguntar se, na opinião do senhor, não tinha que ter, então, uma padronização em território nacional para a aplicação desse tipo de tributo? Na verdade, a Constituição Federal prevê para o IPI que o princípio da seletividade ele é imperioso, né? É obrigatório. E o princípio vem sendo aplicado para o IPI dessa maneira, tanto que a tabela que grava os produtos pelo IPI traz uma lista ali regressiva, né, que ela vai desde do produto mais supérfluo ao mais essencial, observando uma graduação de seletividade, de essencialidade. O produto mais essencial tributado por uma alíquota menor e o mais supérfluo por uma alíquota maior. O ICMS deveria seguir esse mesmo princípio, só que a Constituição Federal ela adota uma terminologia um pouco diferente, dizendo que o ICMS poderá ser seletivo, ao passo que para o IPI adotou uma redação de que o IPI será seletivo. E essa, de fato, é a discussão em voga no Supremo Tribunal Federal, para se debater até que ponto esse poderá ser seletivo para o ICMS era uma faculdade ou é uma imposição, mas guardadas as peculiaridades do imposto, que é um imposto estadual, né? Cuja competência de cobrança é de cada uma das unidades federadas do Brasil e não uma tributação central. Então, o que nós entendemos é que, apesar dessa previsão constitucional de que o ICMS poderá ser seletivo, essa faculdade não é uma faculdade quanto à observância do princípio, e sim quanto ao estabelecimento
desse princípio, guardadas as peculiaridades de cada Estado. Então, se o Estado não adotar a seletividade e adotar uma tributação equânime para todos os produtos, em tese não poderia não observar a seletividade. Agora, todos os Estados impõem alíquotas diferentes para certos produtos, só que elegeram, por alguma razão, a energia elétrica e telecomunicações para que tivessem tributação mais gravosa. E essa eleição é que é inconstitucional. Quer dizer, sendo itens essenciais, eles não poderiam ser tributados por uma alíquota maior do que outros tributos que têm alíquotas menores. Né? Certo. Dr. Gustavo Noronha, advogado especialista em direito tributário. Quando a gente faz uma análise, então, do andamento dessa ação, por se tratar de uma matéria constitucional, ela vai ser analisada diretamente no Supremo, né? Ela não teve um desdobramento nem em outras instâncias da Justiça, né? Em verdade, como essa ação se iniciou com um contribuinte que se insurgiu contra a tributação mais grave de energia elétrica e telecomunicações, ela nasceu, então, com um julgamento de primeira instância. Depois houve um julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que foi desfavorável ao contribuinte, e hoje há um recurso extraordinário a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, cujo relator é o ministro Marco Aurélio, e que julgará essa ação em última instância. Inclusive, houve o reconhecimento de repercussão geral para esse caso, o que fará com que a decisão proferida nos autos desse processo será válida e aplicável para todas as demais causas no país que julguem essa matéria. Por essa razão é que os outros estados federados todos pediram admissão no processo com amicus curiae, né, como amigo da Corte, para sustentar a mesma posição contrária à tese de inconstitucionalidade do Estado de Santa Catarina, e foram admitidos. Então, os estados todas as demais 26 unidades da Federação requereram o ingresso no processo e foram admitidas pelo ministro Marco Aurélio, assim como 2 entidades representativas de empresas foram também admitidas, sustentando a inconstitucionalidade da tributação mais grave para a energia elétrica e telecomunicações. E, doutor Gustavo, especificamente nesse caso em que a Brent e Sinditele Brasil, essas 2 entidades foram admitidas como partes interessadas, né, no julgamento desse caso, como que funciona aquela chamada amicus curiae, os amigos da Corte, que vai manifestar ali um posicionamento acerca da matéria para auxiliar os magistrados, no caso os ministros, a tomarem a decisão? Perfeito. As 2 associações, a Brent, que é a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, e o Sinditele Brasil, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel e Celular, foram admitidas como amigos da Corte, né, como amicus curiae, apresentaram manifestação nos autos por seus advogados, sustentando, assim como nós sustentamos no processo, a inconstitucionalidade do ICMS mais grave para energia elétrica e telecomunicações, por ofensa ao princípio da seletividade previsto na Constituição Federal, e esses argumentos foram aos autos para serem apreciados pelo ministro Marco Aurélio no primeiro momento, como relator do processo, depois pelos demais ministros que participaram do julgamento, assim como os estados também o fizeram, né, também apresentaram uma petição formal. Optaram os demais estados, que não Santa Catarina, por apresentarem uma petição só. Então eu tenho no processo o Estado de Santa Catarina se defendendo dos termos da ação de uma maneira isolada, e os demais estados todos entraram como amicus curiae, mas a partir de uma petição só. Então todos foram com um representante só e se manifestaram nos autos sustentando a mesma posição de Santa Catarina. Muito bem, esse foi o Dr. Gustavo Noronha, advogado especialista em direito tributário, que repercutiu conosco a situação em que foi admitida 2 entidades como partes interessadas no julgamento de um caso aqui no Supremo Tribunal Federal, tratando da cobrança seletiva do ICMS.
Doutor Gustavo Noronha, eu quero agradecer a sua participação e os esclarecimentos aqui na Rádio Justiça. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos pela oportunidade de esclarecer esses pontos e espero que o Supremo Tribunal Federal possa observar o princípio da seletividade nesse caso e tornando a energia elétrica menos tributada e, consequentemente, mais acessível a todos os brasileiros.